O governo tenta minimizar esse estrago, né, esse bombardeio que sofreu no casco e não deixar o barco afundar. Mas, ao mesmo tempo, não dá para tapar o sol com a peneira. A gente sabe que a situação está grave e eu te pergunto se, mais uma vez, é a falta do presidente Lula entrando em cena ou se uma andorinha só não faz verão, se ele não está, de fato, deixando de botar mais gente, escalar um outro time para entrar nessa batalha aí com o Congresso Nacional e virar o jogo. Trali, muito boa noite para você, para o camarote, para os nossos assinantes. Tem uma porção de coisas para falar, tá? E eu vou começar dizendo que se o presidente da República pensar como pensa uma ala do PT, como relataram o Bausa e a Elisa, tem gente muito doida no pedaço. Porque as coisas estão completamente descontroladas, fora de controle. Vou dizer o que eu ouvi agora de um importante líder político, importante mesmo, tá? Falei, como é que você definiria a situação atual? Ele falou, é a Arca de Noé sem Noé, no meio do dilúvio. Sem Noé é sem o Lula. Então isso sinaliza para o Lula botar a mão. Mas o Lula botar a mão não é recebendo mais parlamentar. Porque talvez ele não tenha mais saco para fazer isso. Talvez ele não queira fazer isso, deveria, mas não é isso que vai resolver. O governo o núcleo do governo é medíocre, é politicamente medíocre. Quem está no Palácio do Planalto agora não está dando conta do recado. Claramente não está. O Bausa citava o líder do governo na Câmara, o deputado petista José Guimarães. Eu acho que vale a pena destacar uma frase dele, porque o diagnóstico é correto. Toda renovação é bem-vinda. Evidentemente que o presidente é quem caminha. Mas, às vezes, nós temos que evitar em qualquer governo a acomodação, a sensação de que está tudo bem. Se estivesse tudo bem, o Lula estava com seus 80% de aceitação. Não está tudo bem. Ele está agora fazendo essa regra toda, né? Mas ele é parte do problema. Ele está certo no que ele está dizendo, mas ele também é parte no problema. Sabe por que ele é parte do problema? Porque quando Arthur Lira estava lançando a sua candidatura, ele foi um dos que defenderam que se entregasse, que o PT entregasse o apoio a Arthur Lira. E o governo entregou. O PT entregou o apoio a Arthur Lira sem negociar nada em troca. Sem negociar governabilidade, sem negociar uma pauta. Era só a recondução do Arthur Lira. Isso quem diz não sou eu, uma observadora da política. Quem diz são os atores da política e do próprio Partido dos Trabalhadores. O que todo mundo com juízo está dizendo lá no Congresso Nacional, do PT, fora do PT, simpatizante do governo, pessoas mais próximas, tropa de choque, absolutamente tudo tem que mudar o governo, a cúpula do governo agora, mudar os ministros que estão ali no dia a dia do Palácio do Planalto em negociação com o Congresso Nacional. Um deles até disse, Natuza, o Lula tem o direito de não confiar em muita gente dos outros partidos. Ele estava defendendo uma ampliação, porque não é só trocar os ministros que hoje são aqueles que estão na lista de problemas e colocar gente do PT, na avaliação desses parlamentares, tá? Eu até acho que tem gente muito qualificada no PT e que não está no Palácio do Planalto nesse momento. Mas é preciso uma ampliação. O presidente não se elegeu dentro de uma ideia também de frente ampla? Claro. Por que essa frente ampla não existe dentro do Palácio do Planalto? E com isso eu não estou dizendo que os de fora são os melhores que os de dentro, não. Não. Estou dizendo que é preciso ampliar a escuta, diversificar as opiniões. Porque quem está lá nesse momento talvez não dê a real para o Lula. Todo mundo chama Lula de senhor. Nos governos anteriores, tinha gente que chamava Lula por você, quando não estava na frente dos outros, porque isso seria desrespeitoso, mostraria certa intimidade com o presidente da República. Mas agora não, todo mundo baixa a cabeça. E isso está deixando o governo à deriva. Vou citar um exemplo que saiu ontem, no dia do dilúvio, no dia da derrota. Arthur Lira estava negociando com planos de saúde contra decisões de planos de saúde de expulsar usuários idosos porque eles davam despesa demais. Onde estava o governo? Ninguém sabe. Onde estava o governo? Onde estava o Ministério da Saúde? Então está tudo fora de lugar. E quem está dizendo que está tudo conforme
o combinado, que a direita, o Congresso é conservador, que a direita domina mesmo, está com o diagnóstico errado. O Congresso é conservador, é talvez o mais conservador de todos, mas o Congresso sempre foi conservador. E quem é o fiel da balança nesse momento se chama Centrão. E Centrão tem gente que toparia aí com o governo. O problema é que, quando o parlamentar olha buscando emenda, mexendo o narizinho para farejar a emenda, ele encontra a emenda dentro do Congresso Nacional. Ele não encontra dentro do governo. E ele está enxergando o governo como fraco. Então, na avaliação de todas as fontes com quem eu falei antes de entrar para fazer esse comentário ou o governo muda ou as circunstâncias vão dar cada vez mais dor de cabeça para o governo. E mais, só uma última declaração de um outro observador, ator político, para mim um dos mais experientes e um dos mais habilidosos que restaram, que permaneceram, porque permaneceram poucos, de outros mandatos do Congresso. Ele disse o seguinte, essa frase me chamou a atenção. Eu falei, o que está acontecendo? Ele disse, eu nunca entrei numa escola sem saber pelo menos uma matéria.